Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Meio Ambiente em Revista. E agora o prefeito César Schimmer acaba de se manifestar sobre a renovação ou não, que a gente tanto esperava essa manifestação dele, do contrato da Companhia Rio Grandense de Saneamento aqui na nossa cidade. Diz o prefeito que não vai renovar o contrato com a estatal e propondo para isso, na visão dele, na versão dele, uma municipalização dos serviços. E isso traz algumas implicações. E para conversar sobre isso com a gente está aqui hoje com o nosso vereador Marcelo Zapp Bisonho, que dentro desse assunto da municipalização ou não da Corsã, da prestação de serviço da Corsã, ele havia proposto, né, na Câmara de Vereadores uma ideia para a revitalização do Arroio Cadena, que é uma questão tão importante que a gente já debateu várias vezes aqui. Vereador, muito obrigado pela presença. Como é que fica essa questão, então, da revitalização do Cadena, dessa sua proposta, diante da negativa, né, do prefeito de renovar o contrato com a companhia estadual aqui? Primeiro, agradecer a você, Rogério, né, e cumprimentá-lo pelo trabalho, por esse espaço tão importante que discute as questões do meio ambiente em Santa Maria, e a água é vida, está dentro desse contexto, e a oportunidade de nós aqui estabelecermos esse debate. Primeiro, eu entendo que o prefeito está acelerando uma discussão em nossa cidade, que não tem essa necessidade. Entendo que, até por ele estar no último ano do seu governo, já 8 anos administrando Santa Maria, se essa insatisfação fosse tamanha e fosse realmente uma convicção, ela poderia já ter sido feita lá no início, que daria condições, quem sabe, até de ele mesmo romper, porque o prefeito tem a prerrogativa de romper qualquer contrato público a qualquer momento, ou revogá-lo, né? E aí, quem sabe, conceber uma nova alternativa para um futuro no que diz respeito ao saneamento, à água tratada de Santa Maria. Não ocorreu, não aconteceu. Nós tivemos algumas ameaças nesse período, ameaças na época que o governador era o Tarso Genro, né, que sempre havia essa vontade do prefeito de romper, mas nunca houve a confirmação, e agora com a mudança do governo, né, agora com o governador Sartori, que inclusive é do mesmo partido do prefeito, o prefeito acelera essa possibilidade, agora acena de forma concreta pela ruptura com a Corsã. Eu sou um defensor da empresa pública. Nós do PDT, nós do trabalhismo, temos esse legado do Brizola. Aliás, aqui no estado, infelizmente, muitas coisas que o Brizola construiu e concebeu para o ente público foram destruídas, foram privatizadas. O Brizola, para quem não sabe, foi no governo dele, quando governou o estado do Rio Grande do Sul, que foi criada a CE, que foi privatizada, foi criada a CRT, que foi privatizada, foi constituída a Caixa Econômica Estadual, a Caixa dos Gaúchos, que foi privatizada, foi terminada, foi excluída, e que hoje nós estamos vendo aí o quanto faz falta na sociedade gaúcha esses bens. E nós temos a Corsã, que é um patrimônio público, é um patrimônio do povo gaúcho, né? E temos entendimento que muitas coisas devem melhorar, com certeza. A Corsã tem que investir mais em Santa Maria, disso a gente não abre mão, nós temos cobrado, tem tido investimentos, a gente vê o saneamento de Camobi, que há 40 anos era uma novela de promessas, a cada ano de eleição para deputado, para governador, nós tínhamos promessas dos candidatos do saneamento de Camobi. Bom, agora ele saiu do papel, está sendo efetivado, né, por problema de licitação no andamento da obra, até por corrigir falhas que ele parou e agora foi retomado. Então está havendo ali um aporte financeiro grande. Eu estive em Porto Alegre como vereador pedindo para incluir junto a um grande projeto de investimento forte da Corsã em Santa Maria, na zona oeste da cidade, o Parque Pinheiro Machado, que é o maior bairro de Santa Maria, que até hoje não teve saneamento básico e agora terá. Também pedi que incluísse a comunidade da Bela Vista, da Canários e do Campestre do Menino Deus, lá no bairro Itararé, que também não tem um palmo de saneamento básico. E a Corsã, na época, presidida pelo Tarcísio Zimmermann, atendeu o nosso pedido e incluiu na hora, dentro desse projeto, essas comunidades da região ferroviária para também ter saneamento básico. Então a Corsã tem tentado nos últimos tempos estabelecer uma nova relação. A Corsã, ela é uma estatal, ela é uma empresa pública, mas ela sempre foi dirigida por cargos políticos. Quem comanda a Corsã é o ente político. Então nós não podemos, daqui a pouco, eu vejo aí um discurso às vezes fora de sintonia, o que não prega a realidade para a sociedade, que às vezes não está entendendo, né? O mesmo discurso hoje que trata que a Corsã tratou por muito tempo mal Santa Maria, que a Corsã não investe na cidade, mas o prefeito foi secretário do governador Antônio Brito, foi deputado federal líder do governador Pedro Simon, foi também integrante do governo Germano Rigoto. Então essa mesma Corsã foi gerenciada nesse período com a participação direta do prefeito e com voz
chefe da Casa Civil, secretário de Agricultura, né, chefe de finanças do Estado, como o prefeito Schimmer foi. Então tinha o poder na mão de fazer a Corsã investir aqui nesses períodos que o governo foi do PMDB e que ele esteve na linha de frente. Então não adianta, já a culpa não é da Corsã. A culpa são então dos políticos que governaram a Corsã nos últimos 20 anos no Estado, que não enxergaram Santa Maria como uma cidade estratégica. Então essa discussão também tem que ser trazida. E entendo, por ser uma concessão hoje pública, a Corsã hoje é uma empresa pública que presta um serviço na nossa cidade, né, que o prefeito deveria deixar para o próximo governante da cidade tratar desse tema. Porque nós não estamos tratando uma coisa pequena, nós estamos tratando de água e de vida. E temos exemplos por aí de cidades que fizeram essa alteração, algumas retornaram já à Corsã e outras estão perdidas até hoje, que perderam a qualidade da água, perderam a confiabilidade de suas comunidades. Eu cito aqui claramente a cidade de São Gabriel, que é uma cidade tradicional, histórica, que hoje o cidadão gabrielense tem medo de ir na torneira tomar água. Coisa que nunca aconteceu. Nós aqui em Santa Maria tomamos água na torneira sempre, a vida inteira. Nos criamos assim, tomando água dessa forma. Então não é a mesma coisa que acontece em Porto Alegre, que tem o DMLU, que tem um trabalho qualificado, tem um trabalho de acompanhamento, mas pergunte para o povo porto-alegrense se eles têm coragem de colocar uma criança ou ir toda hora tomar água na torneira. Não tem. Por quê? Porque a gente sabe que a Corsã, quer ou não, ela é uma empresa conceituada mundialmente e uma empresa pública dos gaúchos. E vou além. A ruptura hoje na Corsã não é simplesmente tratar a questão de Santa Maria. Nós não temos uma visão de Estado. E eu entendo que a responsabilidade de um prefeito com uma quinta cidade, que é Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também tem que ter esse viés estadual. Nós não podemos viver no meu umbigo. Porque a Corsã hoje, ela estando em Santa Maria, ela garante a água potável de qualidade, salvando vidas, de mais de 70 municípios do Rio Grande do Sul. Isso é importante. Ou eu quero fazer o discurso que eu não estou nem aí para os nossos municípios? Não, são cidadãos como nós. E a ruptura da Corsã com Santa Maria pode levar à falência dessa empresa pública. Isso realmente é um revés para o Rio Grande do Sul. Mas, vereador, além dessa falência da empresa pública, tem todo o viés também, como tu falaste aqui, dos municípios menores, né, do estado do Rio Grande do Sul, que todo mundo sabe que a Corsã trabalha, sim, com um sistema de subsídio cruzado, onde algumas cidades superavitárias, elas ajudam, né, na manutenção do saneamento em todo o estado. Mas também, quando há grandes obras aqui em Santa Maria, que é uma cidade superavitária, também é verdade que vem aporte de recursos de outros municípios para cá, quando das grandes obras, a exemplo da nossa barragem que foi feita aqui em Itaara. Então, esse é um detalhe que a gente tem discutido aqui no programa também, que vou pegar o caso aqui do prefeito Schimmer. Quando ele é candidato a deputado, ele sai aqui pelos municípios de perto, pelos municípios pequenos, a pedir voto para deputado. E agora ele diz que Santa Maria tem que ser um polo regional. Mas como é que um polo regional, vereador, vai se colocar nessa posição de querer destruir o saneamento das cidades que rodeiam Santa Maria? Que polo regional é esse? Porque que comprometimento que Santa Maria tem com os municípios ao seu redor, se ela quer deixar o saneamento desses municípios inviável? A ruptura desse contrato com a Corsã, que eu entendo que não é o momento. O prefeito teve 8 anos, se ele tinha essa decisão, poderia ter feito no primeiro ou segundo ano, aí teria condições, quem sabe, dele buscar uma alternativa e criar condições da cidade de administrar a água, né, o que não ocorreu. Então acho que agora é um tema que já tem que deixar para o próximo prefeito. Até para mostrar qual a capacidade que ele teria de gestão desse novo modelo de saneamento. Que agora rompe o próximo prefeito que vai administrar o quê? Exatamente. Com o quê? Hoje, com todo o respeito, Santa Maria é responsável pelo lixo. É municipal o lixo. Mas a prefeitura tem condições de fazer o recolhimento, tem equipe, tem estrutura. Nem o lixo a prefeitura tem condições. E está aí me desculpe, mas esse mau serviço que está acontecendo em Santa Maria hoje, o recolhimento do lixo, a cidade está virada numa lixeira total, containers sem higienização, sem manutenção, destruídos, lixo em tudo quanto é canto, atraso de recolhimento de lixo. A cidade não consegue administrar o lixo, não consegue administrar as ruas. Olha como estão as ruas de Santa Maria, a buraqueira que estão as ruas, né? Não consegue cuidar da iluminação pública. Nunca tivemos uma cidade tão escura, pagando uma taxa que em outros municípios não existe, arrecadando mais de 480 mil reais por mês para a iluminação pública, e não consegue manter a iluminação pública da cidade, as praças, o matagal que está, os cemitérios. Como é que eu vou olhar para a minha cidade e dizer que nós temos condições de cuidar da água, se nós não cuidamos de serviços básicos de Santa Maria? Então a água é muito séria. Hoje é uma questão, ter a Corsã estruturada, capacitada, com
com condições de realizar esse serviço. Outra coisa é a prefeitura assumir um serviço que ela não tem experiência nenhuma, que vai ter que chamar um concurso público, ou a prefeitura vai ser apenas um aporte de ligação para a iniciativa privada, ou para interesses econômicos mundiais, que poderão ver em Santa Maria um bom produto, uma boa oferta, de chegar aqui via prefeitura terceirizando o serviço. Para quê? Qual a intenção disso? Nós vamos tirar a Corsã para isso. Então, eu entendo que está errado. Fiz uma proposta, inclusive, para a Corsã e foi muito bem aceita pelo presidente estadual da Corsã e pelo superintendente regional aqui, o engenheiro Epstein, de que, como a Corsã tem subsídios para a revitalização de arroios, recuperação de rios, que nesse contrato de renovação seja incluído um aporte financeiro que existe rubrica na Corsã para recuperarmos e revitalizarmos a médio e longo prazo, quando eu falo isso é daqui 10, 15, 20 anos, o Arroio Cadena. Isso está protocolado, um pedido meu como vereador. Essa é a visão de cidade que eu tenho. Mantém-se a Corsã, vamos cobrar mais eficiência da Corsã, mais investimento da Corsã, cuidados melhores com a nossa cidade e vamos cobrar a revitalização do Cadena. E aí a cidade ganha. Isso é ganhar. Agora, nós rompermos agora, como o prefeito está propondo, de uma hora para outra, e não ter alternativa e dizer que vai municipalizar, nós temos hoje o transporte coletivo que é municipalizado. Só que a prefeitura não tem condições, porque até estrutura de caminhões para atender os distritos não tem uma patrola para atender o interior. Imagina como é que a prefeitura vai assumir um transporte coletivo que necessita de 300 ônibus com 1.500, 1.600 funcionários pagos e bem pagos para fazer esse serviço. Então ela terceiriza para a iniciativa privada do transporte coletivo. Como é que vai assumir a água? Esse modelo que a gente quer falar, mas antes de falar no modelo que o prefeito Schirmer propõe aqui para a cidade, eu gostaria de dizer que em Uruguaiana, onde foi privatizado, e aliás o prefeito fazia o mesmo discurso, lá o prefeito Sanchotene, fazia o mesmo discurso do prefeito Schirmer, que a Corsã não investe, que a Corsã é mal gerida, só que ele também, prefeito Sanchotene, já tinha sido gestor da Corsã. Então é muito confortável isso. Eu sou governo, né, gerencio mal a estatal e depois venho para o outro lado do balcão reclamar da gestão da estatal. Mas o modelo que o prefeito Schirmer propõe para Santa Maria, ele sabe, e ele é uma pessoa esperta, ele sabe que o termo privatização assusta muita gente e está muito hoje decaído isso por conta de empresas que prestam serviço nessa área. É Odebrecht, gostem ou não gostem, Uruguaiana é Odebrecht, a mesma da Lava Jato. Né? O presidente da Odebrecht está preso. Exato. E foi ele que assumiu a água uruguaiana. Exatamente, é a OAS. Então essas empresas que estão na Lava Jato são as que prestam serviço na área do saneamento. A própria Revita aqui de Santa Maria do Lixo, ela presta serviço em São Gabriel e pertence à máfia do lixo, que todo mundo sabe como é que funciona essa questão do lixo no Brasil inteiro. Então esse modelo proposto pelo prefeito, vereador, ele chama de municipalização. Ora, vai ser um modelo igual a esse que o senhor falou do lixo. A prefeitura gerencia, mas ela terceiriza a prestação de serviço, ou seja, a prefeitura teria uma autarquia e essa autarquia contrataria as empresas privadas para prestar o serviço. Então, não tem que se chamar isso de municipalização, é a privatização direta do saneamento aqui em Santa Maria, com todas as implicações que isso traz, Marcelo. E na questão de esfera política e até de diálogo e harmonia entre os poderes, o prefeito cometeu um erro agora ao anunciar a ruptura do contrato com a Corsã via imprensa. Primeiro, o próprio prefeito assinou um decreto, que é uma prerrogativa do prefeito, ele assinou um decreto colocando pessoas qualificadas, competentes, idôneas, pessoas que não têm nenhum tipo de interesse nesse caso, que estão para contribuir com a cidade, que é, no caso, o ex-presidente da Cassismo, Luiz Fernando Pacheco, o Périx Lamartine da Costa, presidente da OAB, o Evandro Zamberlan, do Sinduscom, do Fórum de Cidades Empresariais, e o Wilson Cerro, que são pessoas gabaritadas, competentes, que viajaram o estado inteiro para buscar informações, subsídios. E aí o prefeito solicitou via decreto, que não passa nem pela Câmara, é prerrogativa dele, que eles fizessem um estudo e apresentassem um relatório para auxiliar o prefeito numa decisão. O relatório não está pronto. Esse corpo técnico qualificado ainda não entregou o relatório ao prefeito, né, que ele mesmo pediu. A Câmara de Vereadores formou uma comissão especial em que os vereadores na Câmara viajaram o estado inteiro, estão trabalhando, buscando subsídios para colaborar. A Câmara ainda não concluiu o seu trabalho no seu relatório da comissão especial com prerrogativa legal, e o prefeito vai e antecipa o seu decreto e antecipa a posição da Câmara, que representa a sociedade santamarense, para dizer publicamente na capa de um jornal que ele vai romper. Eu acho que isso também foi, infelizmente,
um grande erro que o prefeito cometeu nesses últimos dias, de anunciar a ruptura, desrespeitando o seu decreto, pessoas técnicas qualificadas que estão trabalhando para ajudar a cidade, e desrespeitando a Câmara. Então, quer dizer, o que ele decretou na sua posição de ruptura era algo que já tinha dentro. Ele apenas criou um decreto, né, para ilustrar isso, quem sabe, e aí pegou as pessoas erradas, são pessoas idôneas e sérias, e desrespeitou a Câmara. Então isso eu acho muito sério e muito grave, né? E eu penso, e estou me posicionando nesse sentido, que qualquer tipo de discussão, ou se tiver que ter a participação direta passando pelo parlamento, nós vamos sim fazermos de tudo para que o contrato com a Corsã seja renovado e os compromissos da Corsã com Santa Maria também sejam renovados. Essa é a nossa linha. Não estamos aqui dizendo que a Corsã é um mar de rosas maravilhoso em Santa Maria, que não tem falhas. Há muito que melhorar, não, né, tem muito que melhorar. Longe disso, vamos deixar bem claro que tem. Aquela velha questão de abrir um buraco e demorar para recuperar, as empresas que prestam serviço para a Corsã. Bom, isso é verdade, mais investimentos. Isso não tem discussão. Isso nós temos que melhorar mesmo. Agora, isso não é motivo para nós simplesmente mandarmos uma empresa pública como a Corsã embora, sem ter nada até aqui concreto. E como eu disse, hoje o prefeito fala que a Corsã tem tratado muito mal o Santa Maria nos 20 anos. Mas nos últimos 20 anos o prefeito teve 3 vezes à frente do governo do estado, em alto escalão como deputado ou secretário, e poderia ter mudado essa história de 20 anos. E não mudou. Então esse discurso agora não serve, porque a Corsã é nossa, é do povo gaúcho, mas é administrada por ente político. E esses entes políticos, se a Corsã deu as costas, como diz o prefeito, por 20 anos em Santa Maria, não tratou bem a cidade, inclusive, né, o seu governo, que ele foi secretário de Estado, deputado federal e estadual, também não deu esse tratamento. Vereador, essa questão do prefeito agora se antecipar ao relatório, né, dessa comissão, e como o vereador disse, são pessoas de alto gabarito, pessoas idôneas, sobre as quais não recai nada de suspeita, mas me parece que o prefeito já tinha a sua ideia pronta desde o início e usou esse subterfúgio de formar uma comissão para tentar ganhar a opinião pública. Tanto é que ele nem sabe ainda do relatório. Pelo que você sabe, oficialmente esse relatório não foi entregue ao prefeito, né? E ele já de pronto já diz que não vai renovar com a Corsã. Se ele ouvir a comissão, talvez a comissão que esteve em Caxias, que esteve em Pelotas, talvez a comissão diga para ele que Caxias do Sul, que é um serviço que sempre foi municipal, né, também tem muitas dificuldades de investimento. Que Pelotas, que é um serviço municipal, tem uma inadimplência muito grande. Que Porto Alegre, que é um serviço municipal, vereador, agora em 2007, 2008, Porto Alegre tinha 27% de esgoto cloacal coletado e tratado. Uma empresa que é municipal há mais de um século. Isso quer dizer o quê? Na questão do esgoto, ele fala agora que a grande questão aqui em Santa Maria é o esgoto e que a Corsã não teria investido. Ora, se o DEMAI de Porto Alegre tivesse capacidade de investimento, hoje estaria com 100% de esgoto, mas não. Isso a população tem que saber. O esgoto só começa a acontecer no Brasil quando o governo federal resolve investir no PAC Saneamento e a partir daí tem dinheiro sim para investir em esgoto, porque muito ente público, vereador, não gosta de fazer obra de esgoto porque ela não aparece. Verdade. Ela não aparece, né, vereador? Então, é uma coisa nova no Brasil e a Corsã, como todas as empresas que prestam esse serviço, está passando também por essa necessidade, agora sim, de implementar o esgoto aí nos municípios. Então, me parece, vereador, que o prefeito já tinha, sim, essa visão definida, já pré-definida, quando ele deixa, né, dos seus 7 anos que passaram, ele não tocou nesse assunto, e agora, no último ano para sair, ele tenta deixar essa herança maldita, sim, porque a privatização a gente conhece, e do saneamento aí, como é que funciona no Brasil inteiro. Me parece que ele já tinha essa posição definida, vereador. Com certeza. E essa questão também que envolve que Santa Maria tem esse investimento, financiamento cruzado, nós temos que entender que, por exemplo, hoje a nossa barragem que abastece Santa Maria está no município de Itaara, né? Está lá no município de Itaara. Nós dependemos da cidade de Itaara para o abastecimento da nossa água em Santa Maria. Então a Corsã ela não é só da cidade, ela é sim também regional. Nós precisamos também dos outros municípios. E nessa analogia que o prefeito traz, que nós arrecadamos aqui e o dinheiro daqui é investido em outros municípios que não arrecadam,
não dá para ser feita, porque senão nós puxaríamos para a nossa cidade, e eu dou exemplo, o bairro Nossa Senhora de Lourdes, que tem o maior IPTU de Santa Maria, é o mais caro, mas as ruas estão abandonadas. As pessoas não conseguem sair de casa nas ruas do bairro Nossa Senhora de Lourdes. Nunca se viu tanto buraco na história do Nossa Senhora de Lourdes. Mas o recurso daquele IPTU que está lá vai para onde? Vai para outro serviço da cidade. Muitas comunidades aqui em Santa Maria têm esse benefício, porque a gente vive numa cidade, a cidade é de todos. Então essa analogia do prefeito não cabe nessa situação. Se Santa Maria produz bastante, ela aquece a economia da Corsã no estado, e isso garante que tenha saneamento básico e esgoto em São Pedro, em Dilermando. E Dilermando, por exemplo, foi distrito de Santa Maria, Itaara, Silveira Martins, São Martim da Serra, que já foram nossos distritos, para não falar das demais. Nós também temos esse cunho, nós somos a 5ª maior cidade do estado. Nós temos que ter um pensamento regional e não podemos ter um pensamento umbilical. E hoje a retirada da Corsã em Santa Maria é o enfraquecimento da estatal. É a possibilidade da estatal ter que encerrar suas atividades no estado por não ter mais condições de manutenção. E o estado já está passando por uma grande crise. Nesse momento, Santa Maria deve contribuir com o estado, estender a mão ou ajudar o estado a afundar ainda mais em crise. Porque a saída da Corsã de Santa Maria vai trazer ao estado, ao governador do estado, uma dificuldade imensa de manter a Corsã e aumentar dívidas, que hoje a Corsã não tem dívida. É a única estatal, é a única empresa do governo do estado que ela dá lucro, ela não tem dívida. Se todas as demais fossem assim, o estado estava num outro momento. Quer dizer, a única que não dá, o nosso prefeito de Santa Maria, que é aliado do governador do estado, vai criar esse problema que vai levar a Corsã à falência. Porque a saída da Corsã em Santa Maria decreta praticamente o fim dela a médio e longo prazo. Ela não terá condições de sustentar-se em todo o estado para atender pequenos municípios que não são a nossa Santa Maria, que graças a Deus nós nascemos numa cidade que é grande, que é imensa, que tem força, tem condições de ajudar e auxiliar os demais municípios. Eu tenho essa visão. Nós temos uma visão de estado. Temos que ser estadistas, como foi o Brizola. E a Corsã é do povo gaúcho. E nós temos que contribuir com esse trabalho. E eu, por isso que eu me coloco, contrariamente à ruptura com a Corsã, defendo melhorias, investimentos, um trabalho cada vez melhor da Corsã na nossa cidade, que tem que corrigir muitas coisas. Agora, não é rompendo que nós vamos resolver. Mas, vereador, o senhor traz uma coisa até que é nova, né, no raciocínio, porque se prevalecer esse raciocínio do prefeito de ser contra o subsídio cruzado, né, da Corsã trabalhar em todo o estado com o bolo de arrecadação que ela tem, pode sim, perfeitamente, os moradores daqui a um pouco do bairro Nossa Senhora de Lourdes requerer ao prefeito que o IPTU recolhido naquele bairro seja investido somente naquele bairro. Essa discussão que o prefeito nessa analogia, o prefeito está levando para a cidade entrar numa zona guerra. de conflito. Sim. Né? Então, os bairros que pagam IPTU caríssimo teriam que estar todos em dia. Não como está. E todo mundo Nós sabe. Nós temos 3 ruas no Senhora de Lourdes que não passa mais carro. E eu fui nas casas, as pessoas pagam 4, 5, 6 mil reais de IPTU por ano. Não tem como chegar em casa. Mas eles não estão fazendo esse estado de guerra, né, com outras comunidades daqui a pouco não pagam, mas estão lá tendo benefício, mas nós moramos numa cidade. Sim, e nesse raciocínio, daqui a pouco sim, os bairros mais nobres da cidade não vão querer que o dinheiro do seu IPTU vá lá para as vilas onde é mais necessitado, né, desse dinheiro. Só quer que não tem nenhum serviço básico, que é calçamento, sim, abandonado, não tem iluminação pública, um matagal nas ruas, é assim que está o bairro Nossa Senhora de Lourdes. Várias ruas, não são todas as ruas, mas muitas ruas do Nossa Senhora de Lourdes estão assim. E ali é o IPTU mais caro de Santa Maria. E qual é o retorno para aquela comunidade? De repente, o prefeito que está tão preocupado em deixar um legado, né, para a cidade, e a gente gostaria que ele tivesse preocupado com isso antes, né? Talvez esse legado seja realmente o conflito entre bairros em Santa Maria por questão desse subsídio cruzado interno, né, que ele faz hoje, todos os prefeitos fazem, né, mas que o prefeito se mostra frontalmente contra esse subsídio cruzado da Corsã. Ora, se ele é contra o subsídio cruzado da Corsã, então daqui a um pouco os bairros também vão começar a brigar aqui em Santa Maria que os recursos fiquem no seu bairro onde o seu cidadão paga o imposto. Só que o prefeito diz que a Corsã não investe aqui em Santa Maria, quando é notório, vereador, que a Corsã melhorou muito o seu trabalho. Nunca foi feito tanto investimento aqui como está acontecendo nos últimos anos. Desde que o prefeito Schirmer começou, a gente lembra que era um conflito enorme na imprensa, ele mesmo reconheceu várias vezes aqui em público que o serviço da Corsã vinha melhorando, para chegar no final do mandato, quando ele já está indo embora, quando o serviço, se ele privatizar a água, agora isso vai ser refletido por 3, 4 gerações aqui na cidade, e ele vai embora.
Ele vai fazer o ato e sair da prefeitura. É isso que a gente se questiona, vereador. Tem municípios que renovaram o contrato com a Corsan e utilizam o Fundo de Gestão Compartilhada da Corsan para melhorar a prestação de serviço da própria prefeitura. Quantos lugares você, telespectador, conhece aqui na cidade que alagam a cada chuva? Pois os prefeitos de outras cidades, vereador, estão usando o dinheiro da Corsan para atacar esse problema. E o prefeito não ataca esse problema e também quer matar a única, talvez, solução que tenha para a cidade sair desse atoleiro que está aí a cada chuva. Ele quer também terminar com essa possibilidade. Eu não vejo isso como mais certo para a cidade, vereador. Com certeza, e até nós também queremos chamar essa discussão, agora com essa posição do prefeito, que ele externou de forma oficial, mesmo sendo pela imprensa, não sendo de forma documental, não sendo de forma, digamos, perdão da redundância, formal, que é o que compete ao prefeito da nossa cidade, que formalizasse esse tipo de posição, não viesse a imprensa dizer que vai romper. E deu. Né? Eu entendo que nós temos que chamar a cidade, e eu vou propor isso, já existe uma proposta lá, inclusive, que você deixou na Câmara, Rogério, que nós reapresentamos, e se não for de campo legal, nós vamos fomentar na cidade isso, estou defendendo já como vereador, que nós temos um plebiscito em Santa Maria. Nós temos que ouvir a população. É ela que vai pagar a conta, né? A cidade, hoje, nós temos uma água potável, uma água segura, qualquer cidadão da nossa cidade vai a qualquer torneiro e toma a sua água na sua casa, não tem problema nenhum. Nós nunca tivemos problema de água em Santa Maria. Né? Existem alguns pontos de falta d'água, até por algum investimento, por pressão da água, mas esse é um problema que existe em todos os lugares do estado. Eu estava em Porto Alegre semana passada, tinham 3 bairros de Porto Alegre, 600 mil pessoas que estavam sem água. Isso que lá não é a Corsan. 600 mil pessoas estavam sem água um dia de muito calor em Porto Alegre. Vereador, nosso tempo está encerrando e eu preciso colocar essa questão, porque talvez o único legado que o prefeito Schirmer deixe para a cidade na questão de saneamento seja a grande dívida que a cidade vai ficar com a Companhia Estadual de Saneamento de talvez 350, 400 milhões de reais, que é o patrimônio da Corsan aqui no município, que ele não coloca em discussão esse pagamento. A Câmara de Vereadores tem que se apropriar desse assunto. Com certeza, nós estamos atentos a isso. Além de ter essa defesa que a gente tem na Corsan, nós temos que ter uma preocupação de gestão. A cidade não tem condições hoje de fazer o pagamento dessa municipalização da água. E quem vai pagar essa dívida? 300, 400 milhões que o município vai ficar devendo ao Estado. É o próximo gestor. Então, quer dizer, daqui a pouco vai comprometer os próximos 4 anos do novo gestor, né, que não terá condições nenhuma de fazer o seu trabalho, porque estará envolvido diretamente em uma dívida da Corsan que não foi ele que fez. Exatamente. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que engrandeceu demais esse debate que está iniciando agora aqui na cidade de Santa Maria, mas certamente isso vai vir ainda, né, muito a discussão aqui na cidade. A gente quer que a Câmara de Vereadores entre nesse debate, porque o povo de Santa Maria precisa saber exatamente o que está acontecendo aqui. Nós estamos encerrando mais um programa Meio Ambiente Revista. Até uma próxima oportunidade.